não tinha nada lá, não tinha. Não é? De repente, ela mesmo não pôde manter essa posição. Isso que a gente chamava nesse relatório, cada país tem que fazer a sua lição de casa, que nós estamos dentro de uma situação internacional completamente diferente. E temos que ter a capacidade de responder a isso, preparando o país para esses desafios, que são desafios novos, não é? E mudando no que precisa ser adequado. Eu acho que esse capítulo é o mais interessante do relatório. Mas, de qualquer maneira, eu vou mandar para você, como eu vou mandar esse livrinho que nós escrevemos para você deixar na biblioteca. E se eles tiverem interesse, podem ler. Né? Infelizmente, eu tenho uma estreia de teatro hoje que eu tenho que ir, então eu não posso incumpridar muito aqui. Mas eu estou à disposição para voltar. Ah, que bom, que bom. Nós vamos ficar mais... Nós temos ainda 15 minutos da nossa aula. Nós queremos abordar o tema que foi levantado, nós vamos abordá-lo, e nós vamos também tratar da questão da avaliação da disciplina. Eu vou pedir aos nossos colegas te acompanharem, porque eu vou ficar aqui. Obrigada pela atenção de vocês, e quando quiserem, eu volto outra vez. Isso eu deixo para você. Eu queria de público agradecer à professora Ruth. Eu sei que não foi fácil conciliar as duas datas, tanto a anterior como esta. Em nome dos alunos e do curso de Relações Internacionais, eu queria te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Temos as notas do primeiro ensaio e nós temos a preparação do próximo ensaio. Mas nós tivemos uma pergunta sobre o tema da universidade e que eu gostaria de agora abordar, e temos 15 minutos para discutir. Se eu entendi bem a pergunta, ela trata da questão da paralisação das aulas pelos alunos, e qual é a opinião do... A professora fez um relacionamento, ela começou até narrando a experiência dela enquanto estudante, então o foco que eu queria dar seria, no caso, o desenvolvimento humano, que ela relaciona com o mecanismo de mensuração individual. Então, enquanto estudante, eu tenho uma iniciativa, tenho um propósito dentro de uma comunidade local. No caso aqui, eu projetei a universidade. E dentro, então, de uma sociedade civil que é representada pela classe dos estudantes, que tem o seu movimento. Enfim. Então, teríamos pessoas a favores e contra. Então, dentro de uma sociedade maior, uma micro-sociedade que é o Estado, enfim, o país, e que tem repercussões também internacionais à medida que copiam modelos de outros movimentos estudantis. Podíamos citar o caso da Coreia, a revolução que foi feita na década de 60, 70, enfim, vem assim com um arcabouço teórico. Mas o ponto em que eu coloquei, a professora coloca que muitas vezes a ideia do desenvolvimento econômico, então, de ver a universidade como unidades que precisam de mais recursos, aquela ideia de uma folha em branco, que precisamos, então, pleitear mais recursos da universidade. Ela coloca, então, o questionamento, a reflexão que eu queria dizer, se ela conseguiria projetar isso para a universidade, no caso de mudança, mas sim da metodologia com que esses recursos são postos nas diversas unidades, aqui representado no caso da USP, e qual o papel nosso, enquanto estudante, em um desenvolvimento humano individual, porque eu particularmente, mas é uma opinião minha, e entendo que a universidade continua com as suas atividades de aula e pesquisa. Ela existe por isso, a sociedade nos vê dessa forma. Então, se não seria uma contradição, e se existe uma alternativa de continuar lutando por direitos, né, nesse sentido, estruturais, mas sem negar o que seria o desenvolvimento humano e individual, que é o que nos capacita, como a professora disse, e mudar rumos, dada a nossa formação. A sua colocação, eu posso dizer que é uma colocação complexa. Ela aborda vários aspectos. Eu vou me permitir, porque eu acho que, apesar de nós estarmos no curso de Relações Internacionais, nós devemos estar abertos a todos os temas, especialmente o tema da universidade. Eu quero te cumprimentar por isso. Eu não achei que era o caso de nós sairmos do tema da convidada, porque no caso dela, ela foi convidada para o tema específico. O estudante é, por natureza, um inconformado. E, felizmente, ele é. Segundo, discordo de uma pequena ideia, mas eu acho que não quero tratar aí de uma questão de terminologia, quando você disse que os estudantes são uma classe. Classe
Classe é outra coisa. Nós temos classes sociais, classes econômicas. Não, pelo contrário, os estudantes devem, idealmente, provir várias classes, exatamente para romper esses laços que eles têm com as classes de origem e constituir um projeto novo. Segundo, lutar pela universidade. Aí não é possível dissociar a tua colocação do que está acontecendo na Universidade de São Paulo hoje, e nem das universidades públicas. Eu acho que temos que enfrentar. Lutar pela universidade significa defender a universidade pública. Aonde, ao meu ver, está a diferença de percepções? A universidade, pela sua própria natureza, e me lembro ter mencionado isso no primeiro dia de aula, ela é imbuída de certos valores. Universalismo, humanismo, a ideia de uma busca permanente de verdade. E esses valores, eles têm como pré-condição a tolerância. E a tolerância significa aceitar ideias diferentes daquela que uma determinada corrente de pensamento tem. Aonde está a essência do problema que nós estamos enfrentando hoje na universidade? Exatamente está no fato da universidade ser constituída por um pensamento tolerante, mas que alguns daqueles que, com o argumento da defesa da universidade, vão se utilizar de meios de intolerância para defender os seus pontos de vista. Então, quando nós temos um aluno querendo assistir aula, ou um professor querendo dar aula, e ele ser impedido através de uma violência física, a universidade não está preparada como instituição para lidar com isso. E aí nós passamos a ter, em vez de uma união em torno de uma ideia, de uma proposta, de uma defesa, uma comunidade que se fragmenta. Ela se fragmenta pela incapacidade de... Eu acho que deve ser a bateria, talvez? Então, ela se fragmenta pela incapacidade dela incorporar dois sistemas de valores absolutamente distintos. E eu vou dar nomes aos bois, porque eu acho que são raras essas oportunidades. De um lado, nós temos as disciplinas do conhecimento. E elas têm valores e tempos distintos. Eu espero que durante as várias aulas, um biólogo tipo Oliver Hillel, uma antropóloga que pensa em ciclos de alguns milhares de anos, e o professor Edson Moreira, que tratou da questão da tecnologia de informação a nível do impactos de curto prazo. Mas todos eles, apesar das diferenças, têm uma base de valores comuns. Quando nós começamos a perceber que, além de um grupo e de um movimento estudantil, inconformado como ele deve ser, começamos a perceber que existe uma militância partidária externa a essa universidade, que vai assumir, pela via da intolerância e da violência física, a defesa de suas cartas, dos seus valores, dos seus princípios, a universidade deixa de estar em condições de lidar com esse tema. E eu vou deixar uma pergunta para vocês, para a qual eu não tenho a resposta. Como o tolerante lida com o intolerante? Porque na hora que o tolerante permite ao intolerante ocupar o seu espaço, o tolerante não poderá mais se manifestar. Como a intolerância lida com a tolerância, nós sabemos. Porque na medida em que a intolerância ocupa o espaço, ela não deixará os outros falarem. Agora, como o tolerante ou como os tolerantes vão lidar com os intolerantes? Eu quero lhe dizer que essa é uma questão para a qual eu não tenho a resposta. Eu espero que vocês, nessa construção do novo, que é o novo, tanto na universidade como de uma sociedade, que depende de vocês, para ela se renovar, que vocês possam trazer uma resposta a essa questão. Eu não gostaria que você sentisse que eu respondi totalmente a tua pergunta. Se você quiser aprofundar, eu me sinto absolutamente à vontade para continuar essa discussão. Ou se alguém quiser levantar outro ponto ao longo dessa nossa conversa.
Você quer aprofundar mais alguma coisa?